Boa noite a todos. Para iniciarmos então esta conversa de hoje, peço que fechemos os nossos olhos, tranquilizando o nosso íntimo, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que envolva esta casa em muita luz, que cada um de nós se sinta por ela abraçado, que estejamos receptivos para que, de acordo com as nossas necessidades, nosso merecimento, possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. E assim, Mestre amado, pedimos que envolva todos os trabalhos desta noite em clima de paz e de fraternidade. Que assim seja. Obrigada. Então, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre equilíbrio espiritual e desapego material. Para a gente iniciar, nós vamos falar primeiramente do equilíbrio, até mesmo porque quando a gente se sente só, se sente meio que desamparado, num beco sem saída, né, em dúvidas, o que mais vale para a gente é o equilíbrio. É isso que vai nos auxiliar, né, a ser intuídos e a tomarmos as decisões mais acertadas. E nos lembremos que vivemos num plano de prova e expiação. Então, certamente, ainda nos são necessárias as dificuldades pelas quais passamos, porque nós acabamos nos aprimorando através delas. E temos o livre-arbítrio, que nos permite escolhermos entre os benefícios que o equilíbrio nos traz ou os sofrimentos das atitudes impensadas que muitas vezes nós tomamos. Então, é grande a nossa responsabilidade nessa escolha. Nossa responsabilidade, ela não está apenas no pensar, né? Mas no sentir, no agir. As nossas atitudes decorrem dessas escolhas. E precisamos, então, já pensar logo de pronto em coisas básicas do dia a dia, como assuntos, conversas, comentários. Muitas vezes, o tipo de assunto ou comentário que fazemos traz reações mais ou menos felizes, né? E a responsabilidade é nossa em relação ao que nós vamos impactar naquele outro que nos escuta. Portanto, que a gente tome cuidado, né, com as nossas palavras, as nossas atitudes. Às vezes, essas reações não chegam de imediato. Às vezes elas demoram um pouco, às vezes a gente nem percebe o que causou no outro, né? Então tenhamos cuidado. Optar sempre pelo que é importante, pelo que é bom. Tem conversas, tem assuntos que realmente não vão nos agregar nada, né? E acabam nos envolvendo. E muitas vezes nos desvirtuam de certos rumos, de certas ideias. Então, que a gente esteja atento para isso. Emmanuel, no livro, na mensagem Tensão Emocional, ele diz: cultiva a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos que te furtem a paz. E realmente, se a gente busca o equilíbrio, então temos que evitar aquilo que vai nos roubar a paz. Esse doutor em medicina, psiquiatria e também filósofo, William James, ele disse: a maior descoberta da minha geração é a de que os seres humanos podem mudar suas vidas, mudando sua atitude mental. Então, o quão é importante, né, a gente tomar as rédeas, vamos assim dizer, da situação.
E lembrando do que Jesus nos ensinou, ajuda-te que o céu te ajudará. Então, obviamente, a partir do momento que nós tivermos mais lucidez, agirmos com mais consciência, né, com certeza o universo nos auxilia para que o restante possa se concluir a contento. Este poeta inglês disse: primeiro nós fabricamos os nossos hábitos e depois eles nos fabricam. Isso também eu entendo assim como uma frase que nos dá uma advertência, né? Por quê? Não estamos falando só de hábito, porque o inverso também é verdadeiro, né? Quando a gente cria um vício, esse vício, muitas vezes, nos escraviza a tal ponto que a gente é manipulado por ele. A gente deixa de ter domínio, deixa de ter controle pela situação. Então, o quanto é sério a gente evitar, né, de criar um vício por conta da gente não ser manipulado por ele depois. Sendo assim, que a gente observe a nós mesmos, evitando comentários de coisas não proveitosas, né? E vamos nos lembrar também dessa fala conhecida: a prática leva à perfeição. Então, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente pratica determinada atitude, mais exímio a gente fica nisso, né? Então, cuidado com aquilo que vamos praticar. Transmitimos e atraímos energias magnéticas. Então, da mesma forma que a gente pode emitir uma energia totalmente salutar, totalmente positiva, o inverso também ocorre. E aí, nós vamos então ser atraídos só por lamentações, vamos viver mal-humorados, reclamando, né? Então, estejamos atentos também para essa questão da sintonia. E se a gente for lembrar que nós somos filhos de Deus, sabendo que Deus é perfeito, Ele não criou nada fadado ao fracasso. Ou seja, nós somos seres ainda muito imperfeitos, mas somos perfectíveis. Então, a gente precisa se reconstruir sempre. E essa reconstrução é na questão da reforma íntima, é no nosso dia a dia como pais, como profissional, ainda mais nesse mundo, né, mercado de trabalho conturbado que está. Então, a gente precisa se reconstruir sempre. Problemas todos nós temos, sem dúvida. Agora, o que nós precisamos é estarmos preparados para enfrentá-los, né? Quanto mais preparados nós estivermos, mais a gente vai ter chance de superá-los. E com essa superação, certamente, o aprendizado vai ser grande, né? A experiência que a gente vai adquirir e tudo mais. Então, é que a gente observe a causa dos nossos problemas. Até mesmo porque, se a gente observar, e eu não digo uma observação superficial, não. Se a gente observar profundamente, a gente vai chegar na causa raiz dele. E é isso que é importante, porque se a gente ficar na superfície, daqui a pouco ele ocorre de novo, ou algo similar, né? Mas se a gente chegar na causa raiz do problema e resolvê-la, eliminar essa causa raiz, a gente não vai ter reincidência desses problemas. Então, olha que bacana, já superamos, né, algo a mais. Reclamar também não resolve, né? A gente viver de reclamações. Então, a gente precisa mesmo de atitudes. Como nessa frase também bastante conhecida: se continuarmos fazendo tudo do mesmo jeito, teremos os mesmos resultados. Então, a gente precisa ser corajoso, né? Como aquele peixinho ali que busca algo diferente, se necessário, para tentar obter um outro resultado. E a questão da vigilância, fundamental. Observando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas limitações, a gente vai perceber onde a gente tem que investir mais, né? Naquele pontinho que a gente já conseguiu um determinado progresso, ótimo. Não vamos nos acomodar, né? Mas tranquilo. Agora, e aquele que é aquele calo, né? Aquela ferida na nossa vida? Ali a gente precisa realmente estar atento, estar vigilante para podermos eliminar.
E, além do vigiai, o orai, né? Porque se a gente estiver em sintonia com a espiritualidade maior, a gente vai estar mais receptivos, tanto para sermos intuídos em relação ao como devemos proceder, né? Como a gente também vai estar num ambiente mais protegido, mais iluminado, interiormente falando. O equilíbrio traz serenidade e sabedoria. E que ótimo que é isso, né? A gente estando equilibrado e tendo a certeza de que Deus é nosso Pai, está conosco, já é para nos transferir uma tranquilidade maior. E tranquilos, nós somos senhores de nós mesmos, o que nos possibilita agir com inteligência, né? Quando a gente está meio perturbado, meio atordoado com a situação, a gente não tem essa lucidez, essa clareza, e já tranquilos conseguimos tudo isso, temos mais habilidade. Precisamos também nos lembrar que muitas situações que nos ocorrem, a gente às vezes não encontra causa aparente. Por quê? Às vezes essa causa, ela ocorreu numa vida anterior, que aí, é claro, nós não nos lembramos. Mas com todo o esclarecimento que a gente tem através da doutrina espírita, né, nós sabemos que não é injustiça divina, que não é que Deus tenha se esquecido de nós, nós sabemos que é questão da ação e reação, lei de causa e efeito. E, por outro lado, se a gente entende bem isso, fica claro que em cada dia que nós vivemos está um pouco do nosso futuro. Concordam? Porque se toda causa, né, vai levar a uma consequência, então a maneira que eu vivo hoje vai me trazer uma consequência. Quer dizer, esse futuro já está meio que presente, de acordo com as atitudes que tomo. O tempo. Temos que aproveitar da melhor forma possível. Nas comunicações de espíritos desencarnados, né, a gente percebe que, se não o maior, um dos maiores sofrimentos que eles apresentam quando desencarnados é aquele desespero, aquele arrependimento pelo tempo perdido, né? Por terem desperdiçado. Não é fácil reencarnar rapidamente. Aí, de repente, consegue a oportunidade e desperdiça o que devia de fato, né, tá se envolvendo, está fazendo, por tanta distração que nós temos na nossa vida material. Então, o tempo ele precisa ser realmente valorizado. A cada amanhecer, recebemos a oportunidade que precisamos para nos equilibrarmos. Portanto, que a gente amanheça o dia já com o coração cheio de gratidão, né? Que a gente possa logo pela manhã fazer a nossa prece, seja como for essa prece, né? Não precisa ter posição certa, palavra certa. Às vezes, o simples contemplar de um céu lindo, de um sol nascendo, já é uma oração. Então, o bom aproveitamento e o bom desempenho só depende da gente mesmo, porque é a gente que vai determinar se o nosso dia será bonito, ditoso, iluminado, ou se vai ser aquele dia que a gente já começa xingando, né? E aí, por consequência, é claro, tudo vai dando errado, entre aspas. Portanto, nós não temos o controle de tudo, né? Mas chova ou faça sol, vai depender de como a gente vai encarar essa situação e como a gente vai transformar, né, essa situação, esse dia que eu estou tendo a oportunidade de iniciar. Em Agenda Cristã, André Luiz diz: não estrague seu dia, aprenda com a sabedoria divina a desculpar infinitamente, construindo e reconstruindo sempre para o infinito bem. E aí podemos nos questionar: fiz tudo o que pude para melhorar meu dia? Agradeci hoje a bênção deste dia? Procurei hoje ser otimista e confiante? Transmiti ao meu semelhante alegria e entusiasmo?
Vivi hoje sem fazer reclamações inúteis? Então, são esses alguns questionamentos que a gente deve diariamente fazer, né? Para a gente poder ir se avaliando. Planejar e evitar excessos também nos auxilia muito nessa questão do equilíbrio, porque se a gente não se programa, que correria, né? Coisa perdida, esquecida. Então, que a gente se lembre, né? De nos organizarmos, nos planejarmos para evitar transtornos. No livro Em Rumo Certo, Emmanuel diz: frequentemente, a aflição é a nossa própria ansiedade, respeitável, mas inútil, projetada no futuro, mentalizando ocorrências menos felizes que, em muitos casos, não se verificam como supomos e, por vezes, nem chegam a surgir. E, realmente, quantas vezes perdemos o sono, né, por conta de uma situação que talvez ela nem venha a ocorrer. No livro Sinal Verde, ele diz: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Eu acho importante essa frase, mas também que a gente tenha o cuidado de não confundir isso com acomodação, né? Isso não quer dizer que a gente deve cruzar o braço, que a vida vai resolver tudo. O comodismo, ele interrompe o nosso desenvolvimento e a nossa capacidade evolutiva, né? Então, não é nesse sentido a mensagem. Paciência e tranquilidade em relação à irresponsabilidade. Não podemos confundir as coisas, né? Não é porque uma pessoa aparenta tranquilidade, demonstra paciência, que ela é irresponsável. Uma coisa nada tem a ver com a outra. Ela simplesmente se mostra, então, mais equilibrada, confiante, né? Entendendo muitas vezes que as dificuldades são necessárias, como falamos no início. E conseguimos excelentes resultados quando estamos calmos, né? Porque enxergamos com mais lucidez. A aflição nada mais é do que a falta de equilíbrio. Então, mais alguns questionamentos que podemos fazer a nós mesmos. Valerá a pena ficar me preocupando com coisas que nem sei se vão acontecer? E se uma dificuldade surgir, conseguirei uma solução favorável ficando aflito? Se a gente vai ter que resolver o problema, melhor resolver com calma, né? Terei tranquilidade e equilíbrio pensando e afligindo-me com problemas que só poderei resolver daqui a 5, 10 ou 20 dias? Portanto, conhece-te a ti mesmo, né? Como nos disse Sócrates. É nos conhecendo melhor que vamos ter mais condições de melhorarmos, de nos equilibrarmos, e por isso essas reflexões constantes, elas são importantes. Corte o mal pela raiz, né? Porque combater o mal no começo realmente vai afastar muitos sofrimentos futuros. Em relação às críticas, muitas vezes nós somos criticados ou nós criticamos. Precisamos estar atentos a isso. Tem a crítica maldosa, claro, mas também tem aquelas críticas que acontecem na nossa vida como que através de alguém que a gente não gosta, né? Já que está criticando, a gente não gosta de ouvir, mas que está funcionando ali como um anjo naquele momento, né? Às vezes a gente está precisando daquele recadinho. E é uma maneira, muitas vezes, que o plano espiritual proporciona para nos alertar, para nos advertir, porque muitas vezes não estamos enxergando com clareza que estamos tomando um caminho errado ou que estamos deixando de fazer tal coisa. Então, que a gente tenha mais equilíbrio para podermos ouvir as críticas, analisá-las, né? E sermos humildes, que se realmente elas procedem, elas vão nos auxiliar nas decisões. E nós também, ao criticarmos, né, que a gente tenha cuidado para que a gente faça isso de uma forma auxiliar ao outro, de uma forma fraternal, né, e nunca para machucar.
E lembrando também que uma das melhores formas que a gente tem de, entre aspas, criticar alguém é dar o exemplo, né? Através do nosso exemplo, a gente já consegue dizer muita coisa. Saber ouvir com atenção, respeito e auxiliar alertando quando necessário, também não seria praticar a caridade, né? A gente sabe que tem a caridade material, que é muito necessária, claro, mas também a forma de caridade moral, que seria um exemplo aqui. Se não refletirmos com franqueza e humildade, não podemos estar jogando fora boas ideias que nos auxiliariam, né? Então, que a gente tire um pouquinho aquela barreira, aquela prepotência, né? E saibamos ouvir melhor. A vida nos dá muitas alfinetadas, né? Com certeza. Mas tenhamos em mente que essas alfinetadas acabam nos tirando, às vezes, de uma zona de conforto, justamente para nos proporcionar o aprimoramento que a gente precisa, o aperfeiçoamento interior. E, por outro lado, também, se a gente for analisar, as bênçãos, elas são maiores que as dores, né? Então, que a gente não reclame tanto assim das nossas dificuldades. Sócrates, o filósofo, ele também disse: procurai suportar com ânimo tudo aquilo que precisa ser feito. E o Espiritismo, né, através de toda a codificação de Kardec, também nos esclarece que o fardo é proporcional às nossas forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Entendendo bem que a resignação não é o conformismo, né? Da gente abaixar a cabeça, falar amém para tudo e cruzar o braço. Não. A resignação é no sentido da gente fazer o máximo que pode para alterar aquela situação, só que aí chegando num ponto em que a gente veja que não é possível, a gente entender, né, que não cabe a nós e termos aí o equilíbrio para que as coisas prossigam. Agindo com impaciência e tristeza diante dos acontecimentos inevitáveis, conseguimos de fato superá-los, né? Não é isso que vai resolver. Não seria melhor entregar a Deus os acontecimentos que não posso mudar e colaborar aceitando-os com resignação e fé? Será que a fé que tenho é aquela que Jesus recomenda, né? Emmanuel, no livro Paciência, ele diz: quando a provação se te apresente nas características do inevitável, é que determinadas manifestações da lei de causa e efeito estão em andamento, reclamando-nos adaptação à realidade, que por vezes, somente muito depois, reconhecemos como sendo aquilo de melhor que a vida podia nos oferecer. Então, paciência é tudo, né? E metas, objetivos na vida, claro que nós temos. E é através das conquistas que nós vamos melhorando a nossa existência. Agora, o que precisa ficar claro é que as metas, elas não devem ser apenas materiais. Né? Quando a gente vê uma imagem dessa, fala em objetivos, a gente já logo pensa na meta, no objetivo material, mas não, né? Não é só isso. Quem não quer ter como objetivo de vida estabilidade financeira, realização profissional e bens que facilitem sua vida diária? Todos nós queremos isso e não tem nada de errado em querer isso, né? Só que a gente tem que ter uma visão honesta das nossas possibilidades. Porque, às vezes, para querer ter algo que não nos é possível, a gente perde sono, a gente faz coisa errada, né? Então, a lucidez da visão espiritual vai nos auxiliar para que a gente tenha essa clareza do que realmente é possível, é viável no momento. Martins Peralva, ele, no livro O Pensamento de Emmanuel, ele coloca que enquanto o ser humano não compreender ele próprio e sentir a necessidade de mudar, não sairá das linhas horizontais da acomodação e das promessas.
Então, é uma advertência para a gente, né? Agora, em relação ao desapego material, né? Vamos ter cuidado com essa questão do apego, até mesmo em relação aos nossos entes queridos, aos nossos amigos. A gente se apega tanto, né? Quando a gente fala em apego material, a gente está falando disso também. Não estamos falando só de bens materiais, né? E por quê? Porque por mais que a gente faça planejamentos, a vida pode mudar de repente, né? A gente pode amanhecer um dia e receber a notícia de que ficamos desempregados, de que estamos com uma doença grave. Podemos cruzar com um carro aí conduzido por um motorista embriagado, né? A gente não sabe o que pode ocorrer. De repente, todo aquele planejamento, ele se muda. Então, que a gente também esteja preparado para isso, que esse amor não seja um amor que aprisiona, né? E que faz mal. Porque, enfim, depois de toda a nossa jornada terrestre, a viagem para a pátria espiritual, ela é certa, né? Nós viemos de lá, lá é a verdadeira casa. E nós vamos retornar para lá, sem dúvida alguma. E quando nós retornamos para lá? Nós não retornamos nem anjos e nem demônios, né? A gente retorna para a pátria espiritual da mesma forma que a gente é aqui. A desencarnação, ela não vai modificar os hábitos, ela não vai modificar os costumes. Cada um vai se apresentar do outro lado da vida como aqui viveu. São poucos aqueles que despertam com uma consciência livre, com uma consciência lúcida, né, da sua real situação, pelo menos de imediato. Isso é muito raro. E aí acabam agindo como turistas confusos num lugar desconhecido, né? Muitas vezes nem se deram conta de que desencarnaram. Aflitos, com remorsos, com muitas ansiedades, receios, né, pela situação nova, que muitas vezes não entendem. E muitos também nem percebem o apoio dos espíritos superiores. A gente que leu o livro, que assistiu o filme, né, Nosso Lar, eu estou trazendo como exemplo que a maioria deve ter visto, percebeu que André Luiz ele não conseguia notar a presença da sua mãe, né, que orava tanto por ele. Então, numa situação dessas, muitas vezes, o espírito ele não consegue perceber o auxílio que tem, e todos têm. Por mais imperfeito que ele seja, ele tem o auxílio. Ali tem uma certidão de óbito, né? Que coisa chata eu venho mostrar aqui para vocês. Mas é uma realidade, né? Preparar-se para a morte é fundamental. A gente faz curso para tudo nessa vida, né? Mas a gente não se educa para um momento desse. E a adaptação a essa nova realidade vai depender de como nós nos preparamos para essa situação. O que nos espera depois da morte, muitas vezes as pessoas perguntam, né? E, por desconhecer o que nos aguarda depois, acabam criando imagens aí terríveis, criando terror da morte, né? Sendo que não é nada disso, é simplesmente um passamento, né? Algo natural que faz parte do ciclo da vida de espírito. O medo de morrer está associado ao desconhecimento de que, para além da vida corporal, existe a verdadeira vida, que é a vida espiritual, né? Muitas pessoas não conhecem isso. Para nós, que estamos mais familiarizados com esses assuntos, parece ser bem clara a informação, mas para muitos não, né? Aqueles que são puramente materialistas, por exemplo. Quem daqui já não viveu uma situação, né, onde um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar tenha desencarnado? A morte é o destino certo para todos os seres vivos, mas entendendo que o espírito é um ser pensante, imortal, ele vai prosseguir vivo, vai prosseguir atuando, né, de outra forma. Portanto, que a gente tenha a postura de cristão num momento desse.
crendo nisso, que a gente se preocupe com a condição espiritual daquele que partiu. Ou seja, orar para que ele se liberte, né, dos laços que ainda o prendam ao corpo, para que se tranquilize, ajustando-se ao novo estado que passa a viver, né? Orando para que a saudade, para que a preocupação com os entes que ele deixou aqui não o fiquem atormentando. Portanto, Jesus nos legou essa mensagem de imortalidade, que a gente esteja, sim, confiante nisso. Por que, então, lamentar a libertação daquele que já cumpriu a sua etapa na Terra, né? Seria como se todos nós estivéssemos numa grande cela, presos. E aí, porque alguém se libertou antes da gente, a gente vai ficar chorando e reclamando, não é? É meio que uma libertação. Então, que a gente amplie a nossa visão para que não tenhamos esse apego, né? Que é negativo. Auxiliar o desencarnado, né? Através das orações, e amparar, é claro, seus familiares, principalmente se não tem esse entendimento. A vida eterna é uma certeza, a gente vê isso muito claramente, até mesmo com a lógica que a doutrina espírita nos traz, né? Com as comunicações que realmente demonstram esse outro lado da vida. E, além disso, ainda há vários cientistas, estudiosos, que nada tem a ver com a doutrina espírita, que naqueles estudos, né, de experiência de quase morte, acabam nos trazendo a conclusão de que o ser humano não é um ser físico vivendo experiências espirituais, mas ele é, ao contrário, um ser espiritual que temporariamente está ligado a um corpo físico, né? Acaba sendo esta a conclusão. O que a ciência, então, nos faz é nos ajudar a reconhecer essas verdades que Cristo já nos trouxe, né? Seus precursores até. E a doutrina espírita confirma. Esse lado, né, daqui para lá é, na verdade, um portal. O que pensar do apego ao corpo? Falamos do apego aos entes queridos, né? Nós queremos beleza em tudo. Acabamos, então, nos apegando ao corpo e não nos lembramos muitas vezes que isso tudo é passageiro, que o corpo envelhece, que um dia morrerá, né? Então, por que não investirmos naquele tesouro que é o que a gente vai levar realmente para o lado de lá? É claro que a gente não pode ser omisso em relação à higiene, à saúde, às atividades físicas, né, que nos auxiliam a ter mais saúde, mas o que a gente não pode é se escravizar ao corpo, né, a ponto de prejudicar todo o conhecimento e o desenvolvimento no campo espiritual. Não dá tempo de falar nada a respeito, mas se passou pela cabeça de alguém em relação à doação de órgão, o espírito ele não vai se sentir mutilado. Pelo contrário, a doação ela revela um desprendimento, né, e uma grandeza da alma. O que pensar do apego aos animais? Temos aí esses nossos irmãozinhos menores, né, podemos assim dizer, que são todos criaturas de Deus. Então, que a gente trate bem, que a gente possa entender que as crianças precisam conviver com eles. O assunto da morte é tão complicado que outro dia eu ouvi um palestrante dizendo, né, que como tem pais que não querem dar um animalzinho para o filho, porque quando ele adoecer, morrer, o filho vai sofrer, então é melhor dar uma tartaruga, que realmente é ela que vai sofrer com a morte do dono, né, de tanto tempo que ela dura. Então isso já nos faz pensar nos dois assuntos, né? A falta de preparo para lidar com a morte, né? Isso é um exercício. E também a questão dos animais. Como a gente trata esses companheiros de jornada? A gente precisa conferir o afeto, o carinho, a saúde, o alimento, né? Mas que a gente também não se perca no supérfluo, né? Com certos exageros que a gente sabe que não se justifica. Indico aqui a leitura, né, do capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que fala das verdadeiras riquezas.
podemos dispor de recursos na Terra que nada vão nos servir, né, do outro lado da vida, seja o dinheiro, seja o poder, a posição social. O que vai valer são as qualidades do nosso coração, as virtudes que conquistamos, o aprimoramento intelectual que a gente tem alcançado. Agora, então, não é certo possuir riqueza material? Nada tem a ver, né, uma coisa com a outra. É claro que é certo, se a gente conseguiu isso honestamente, nós só não podemos não distribuí-la, não proporcionar coisas que auxiliem as demais pessoas. Então, para vivermos bem e dentro da normalidade, a gente tem que ter controle e consciência das nossas necessidades, porque às vezes a gente acha que o que nos é necessário é um mero capricho e não é uma necessidade de fato. Na questão 716 do Livro dos Espíritos é dito que o homem é insaciável. A natureza traçou o limite às suas necessidades no seu próprio organismo, mas os vícios lhe alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. Né? Ou seja, são os caprichos que a gente cria. Me perdoem, mas eu vou pular por conta do horário. Então, que fique, né, de alerta a questão de que somos nós quem procuramos a nossa autopunição através do descontrole, das más ações e dos excessos que cometemos, né? Questão de ação e reação. Temos, então, que trabalhar, sem dúvida, para o progresso. E eu estou até com medo da palavra progresso nos dias de hoje, porque se confunde, né? Se fala progresso sem pensar na sustentabilidade. Então, o progresso que eu digo é com consciência, produzindo e gerando recursos, claro. E, para fechar essa apresentação, eu encontrei esta frase que me fez lembrar de outra. A frase é: feliz é quem tem e vive como se não tivesse, e aquele que não tendo, vive como se tivesse. Então, esse é feliz. E eu me lembrei com essa frase desse garoto, o Maxi Lemos. É um jovem compositor, poeta e cantor. Ele nasceu com paralisia cerebral e ele coloca que o canto é a sua vida. Ele faz parte do Mundo Alas, que é a iniciativa de Leon Riego, um trabalho muito bonito. E eu fecho então com uma frase desse garoto, que disse assim: conheço gente que é pobre tendo muito, e eu sou muito rico tendo bem pouco. Então, assim, eu encerro e agradeço a atenção, a paciência de todos. Obrigada.